ótimo, bom dia, tudo bem? Bom, pessoal, hoje nós começaremos, tá? Nós daremos início aos conteúdos do quarto bimestre, ok? Hoje é a nossa primeira aula do quarto bimestre. Lembrando que às sextas-feiras, conforme já foi divulgado, tá? Nós faremos exercícios referente aos conteúdos que nós abordamos na aula anterior. Então, nós estamos tendo aula hoje, quarta-feira. Na sexta-feira, vocês farão exercícios referentes à aula de hoje. E nós trabalharemos hoje um assunto chamado adjunto adnominal, ok? Bom, e aí na folhinha diz o seguinte: adjunto adnominal é o termo acessório da oração que tem a função de especificar, qualificar, determinar ou indeterminar um substantivo. Então, o adjunto adnominal, ele está ligado a um substantivo. São termos, tá? Que especificam, que determinam, que indeterminam um substantivo. Então, a gente tem que pensar que adjunto adnominal são termos relacionados a um substantivo. Tranquilo? Outra coisa que eu preciso falar a primeira frase diz o seguinte: adjunto adnominal é o termo acessório. Quando eu falo em acessório, o que isso quer dizer? Qual a ideia que se passa? Bom, acessório, como por exemplo um brinco, é algo que a gente pode retirar, que na verdade como eu posso dizer? No exemplo do brinco, tá? Eu posso usá-lo, tá? E ele dá um charme a mais, entre aspas, ok? Mas se eu retirá-lo, ele não fará diferença. Não existe Então, nesse caso aqui do adjunto adnominal, o termo acessório é justamente aquele que não faz falta, tá? Mas que incrementa mais, né? Dá um entre aspas, um tchan, ok? Na minha frase, naquilo que eu quero dizer, tranquilo? Então, o termo acessório é aquele que pode ser retirado, que não faz falta, que não compromete o sentido da minha frase, tranquilo? Bom, então especifica, qualifica, determina ou indetermina um substantivo. Isso pode ser feito através de artigos, tá? Então, se eu tenho um artigo definido, ou always, as, eu estou determinando. Se eu uso mas eu estou indeterminando. Os adjetivos, eles têm a função de qualificar, eu ia falar classificar, perdão. Mas qualificar, os pronomes, né, eles especificam os numerais e as locuções adjetivas. Lembrando que locução adjetiva são duas palavras com valor de um só. Por exemplo, brincadeira de criança, brincadeira infantil. Esse de criança está qualificando a brincadeira. Então, esse de criança aí é o quê? É uma locução adjetiva, tá? São duas palavras com valor de uma. Mas qual é o valor dessa uma? Então, de criança seria infantil. Tranquilo? Bom, continuando, termo acessório é aquele que não é tão fundamental para o entendimento geral da oração. Esses termos acessórios geralmente qualificam ou determinam outros termos. São considerados acessórios o adjunto adnominal, o adjunto adverbial e o aposto. Gente, nós não trabalharemos agora essa questão de aposto, enfim. Mas eu preciso dizer quais são os termos acessórios dentro da nossa língua, tá? Dentro daquilo que a gente está estudando, ok? Bom, então vamos para o primeiro exemplo. As melhores... Peraí, deixa eu separar aqui. Só um minutinho. É porque tem uma parte nesse conteúdo aqui que nós não falamos ainda, então eu resolvi ocultar essa parte, mas nada que vá comprometer o nosso entendimento. Bom, o exemplo é o seguinte: o poeta inovador enviou 2 longos trabalhos ao seu amigo de infância. Calma, eu vou abrir, tá? Tô abrindo um outro arquivo aqui também, ok? Bom, é o seguinte. Vou escrever a frase aqui no quadro. O poeta inovador enviou, vou botar embaixo, tá? 2 longos trabalhos
ao seu amigo de infância. Gente, a frase é grande, então a gente vai ter que ter paciência para analisá-la, ok? Deixem-me só retirar um material aqui. Ah, é por isso. Só para eu confirmar aqui. Tá, eu já coloquei certinho. Eu abri 2 arquivos aqui, mas eles estavam... Só um minuto, por favor. Está ok. Vamos lá. O poeta inovador enviou 2 longos trabalhos a seu amigo de infância. Então, nós vamos... Como é que a gente vai desmembrar essa frase, tá? Entre o sujeito, o núcleo... Ali eu coloquei o núcleo do predicado verbal, objeto e objeto direto e indireto, tá? Isso tudo tá dentro da nossa folhinha, tá? Eu vou mostrar aqui no quadro, mas esse desmembramento foi feito também na folhinha. Então, vamos lá. O poeta inovador enviou 2 longos trabalhos ao seu amigo de infância. Primeira parte, para a gente conseguir analisar com mais facilidade, vamos separar o sujeito do predicado, tranquilo? Então, vamos olhar primeiro para quem? Para o verbo, porque é para ele que eu faço a pergunta, a fim de que eu descubra quem é o sujeito e o predicado. Então, vejamos. Quem enviou 2 longos trabalhos ao seu amigo de infância? O poeta inovador. Concordam? Então, se foi o poeta inovador, se essa foi a resposta do nosso verbo, esse é o nosso sujeito. Tranquilo até aqui? Espero que sim. Então, o poeta inovador enviou 2 longos trabalhos ao seu amigo de infância. Sujeito está aqui. Qual é a palavra? Qual é o meu núcleo? Eu vou botar o meu NS aqui. Qual é a minha palavra mais importante aqui dentro? É poeta ou é inovador? A respeito de quem eu estou falando que 2 longos trabalhos foram enviados? A respeito do poeta. Então, o núcleo do meu sujeito vai ser quem? Poeta. Que, consequentemente, é um substantivo. Eu disse o seguinte, que o adjunto adnominal, ele é um termo acessório, tá? Que tem a função de especificar, de determinar, de qualificar, ou até mesmo de indeterminar quem? Um substantivo. Então, o adjunto adnominal está relacionado a quê? A um substantivo. Nós já encontramos o substantivo. O nosso núcleo do sujeito aqui é o substantivo poeta. Então, eu disse o quê? Que o adjunto adnominal ele pode especificar, determinar. O que nós temos aqui acompanhando o poeta inovador? Nós temos o e inovador. Tranquilo? Então, são termos que estão acompanhando quem? O meu substantivo, estão determinando. Não foi um poeta qualquer, foi o poeta. Mas ele é meramente um poeta? Não, ele é um poeta o quê? Inovador. Tranquilo até aqui? Então, eu tenho 2 núcleos aqui. 2 núcleos não, perdão, 2 adjuntos dentro do meu núcleo, tá? Dentro da minha estrutura de sujeito, tá? Então, o meu núcleo aqui é poeta, mas dentro da minha estrutura de sujeito, eu tenho 2 adjuntos adnominais. Quais são eles? O e inovador. Deixa eu colocar aqui embaixo. Deixa eu botar aqui. Não, vou botar aqui em cima. E eu coloco a classe embaixo. E aí, o que nós faremos agora? Nós iremos descobrir qual é a classe gramatical. Gente, se eu pergunto qual é a classe gramatical, eu quero saber se é verbo, se é pronome, se é adjetivo, se é substantivo, se é advérbio. São assuntos que nós trabalhamos no ano passado, tá? Por isso é importante que a gente esteja sempre atento aos conteúdos anteriores para que a gente consiga responder certas questões, porque nós não iremos retomar aquilo que vimos no ano passado, tranquilo? Então vamos lá. Qual é a classe gramatical de o? Vou botar aqui embaixo, tá? Deixa eu colocar assim, ó. Pronto, melhor. Então, o é o quê? É o meu artigo definido. Ok?
E inovador. Inovador tá fazendo o que, gente, com poeta? Está qualificando. Então, se está qualificando, a gente está trabalhando com o quê? Com adjetivo. Tranquilo até aqui? Espero que sim.